Shalom, povo de Deus, graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja o nosso Deus por mais esse momento, que tempo precioso. Deus sempre tem uma palavra especial para o nosso coração. Nós estamos respirando, estamos vivos, o nosso Deus é presente, é aquele que tem conduzido a nossa vida e nós tudo louvamos ao nosso Deus, por tudo louvamos ao nosso Deus. A minha oração é que Deus te abençoe muito agora, onde quer que você esteja, celebre o nome do Senhor, glorifique a Deus. Ele de fato tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Hoje nós temos uma palavra de Deus para você. O segundo livro das Crônicas, no capítulo 25, conta a história de um rei chamado Amazias, que obedeceu a Deus de forma parcial. E eu vou trazer uma palavra para ti da parte de Deus. Antes, porém, a gente vai orar, depois a gente vai entoar cânticos de adoração e em seguida nós vamos ter essa reflexão. Se você quiser participar conosco, fazendo o seu pedido de oração, coloque aí no nosso chat. A gente ora por você posteriormente, tá certo? Então vamos clamar ao Senhor agora. Deus amado, Senhor da vida, nos prostramos diante da Tua grandeza agora, celebrando o Teu nome, proclamando as Tuas maravilhas, anunciando, Deus, que só o nome do Senhor é santo, dizendo em alto e bom som que o Senhor é Deus, o Deus que reina ontem, hoje e eternamente. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre esse momento de pastoreio, que não seja mais um momento apenas, mas que o novo do Senhor, a graça do Senhor, o mover do Teu Espírito esteja presente no nosso coração. Nos abençoe, nos dê a graça de nos prostrarmos diante do Senhor e sermos abençoados por Ti. Suplica a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida de Jonatas, derrame a Tua graça sobre nós, conduza as nossas vidas para o louvor da glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, queridos, vamos cantar cânticos de adoração ao nosso Deus. As coisas aqui do mundo não servem para nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo, pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo, pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus
para sempre. Está oculto em Jesus para sempre. Está oculto em Jesus para sempre. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Ok, bom é aos retos entoar louvores ao Senhor. Aos retos fica bem o cântico de louvor, diz a palavra do Senhor. Nós somos chamados para isso, para adorar o Senhor. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É o que nos diz os nossos livros confessionais. Então vamos aqui ao estudo da palavra do Senhor, segundo o livro das Crônicas, capítulo 25, um texto profundo, desafiador para a minha vida e para a sua vida. Como eu falei anteriormente, ele conta a história de um rei de Judá, um rei chamado Amazias. Amazias tinha tudo para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ele até que começou bem, mas ele tinha uma obediência parcial. Era aquela pessoa que está, mas não está. Tipo alguém que é crente, mas não é ao mesmo tempo. Sempre fica em cima do muro, sempre fica indefinido.
ora busca a Deus, ora serve a Ele próprio, ora mantém um coração fiel, ora se envereda pelo caminho da idolatria. Este é Amazias, rei de Judá. O texto começa dizendo aí que era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. Então, uma temporada grande, 29 anos de reinado. Ele começou a reinar aí com 25 anos. O verso 2 nos diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas veja o detalhe, não porém com inteireza de coração. Você acha que Deus vai aceitar um tipo de serviço desse? Um negócio meia boca, parcial? Pode colar para os homens, mas para Deus não vai colar. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O nosso Deus, ele exige totalidade, entrega total aos seus pés. Só assim ele abençoa, só assim ele recebe a adoração e o serviço. Amazias, ele fez o que era reto perante o Senhor, mas não com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino em suas mãos, diz o verso 3, ele matou os servos que tinham assassinado seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei de Moisés. Então, querido, perceba que Amazias, ele é um rei que ele escuta a Deus, mas não escuta. Tem hora que ele segue a lei de Deus e tem hora que ele não escuta, porque ele tem um serviço a Deus executado de forma parcial. Ele até segue a lei de Moisés até certo ponto, mas não é algo verdadeiro. Aí no verso 5 ele diz, Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias, ele estabeleceu chefes, ele organizou o reino. Então vejam que ele é alguém que goza de uma sensatez, um planejamento, uma organização. Ele considera a Deus em algum momento, outros não considera. O fato é que ele vai assim, seguindo o seu curso, reinando sobre Judá. Vejam que o verso 5 descreve quantos homens de guerra Amazias tinha. 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Então, um exército nessa época de Amazias de 300.000 homens era algo grandioso, era algo poderoso, 300.000 homens. Mas vejam que Amazias ele envereda por um caminho perigoso, ele é rei em Judá e ele contrata mais 100.000 homens em Israel. Lembremos que o reino é dividido em duas partes, reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. Não bastou os 300 homens que ele tinha. Ele precisou ou quis contratar mais 100.000 homens aí do reino do norte, do reino de Israel. Ele está aqui procurando atalhos, é como se ele confiasse em Deus, mas ao mesmo tempo não confiasse. Ele queria mais, queria se valer de instrumentos, de fato, que lhe causasse alguma espécie de segurança, de certeza daquilo que ele estava fazendo. Ele tomou esses homens, 100.000 homens, pagou, mas vejam que, verso 7, porém, certo homem de Deus veio a ele e disse, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Ou seja, Deus não quer que você tome esses 100.000 homens de lá. O chamado do profeta de Deus é para que Amazias confie em Deus. Deus é suficiente. Deus é tudo o que ele precisa e tem. Ele é capaz de realizar uma grande obra por causa da mão de Deus, mas como se isso não bastasse, ele tomou mais 100.000 homens de Israel e ele recebe uma visita de um profeta de Deus para não fazer isso, não faça isso, Deus não está se agradando. O que acontece? O profeta diz, vai sozinho para a guerra, com esses homens que você tem, ser forte.
Do contrário, Deus te fará cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Ou seja, é um chamado para que Amazias confie em Deus e não na capacidade dos homens. E Amazias fez isso. Ele seguiu o conselho do homem de Deus. Ele disse assim: que se fará, pois, dos 100.000 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Ou seja, abandone esse caminho. Abra mão do ouro, você já pagou da prata. Deixa para lá. Entende que Deus pode te abençoar mais, Deus pode te dar muito mais. É só você confiar, é só você esperar no Senhor. E Amazias fez isso. Ele mandou 100.000 homens de Efraim irem embora. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que voltassem para casa. Esses homens voltaram cheios de ira, enraivecidos, porque eles queriam ir para a guerra. Eles eram mercenários, estavam indo para a guerra pago, recebendo dinheiro. Não era um amor patriota, não era a defesa de uma causa pelo Senhor, era uma defesa de uma causa própria, movida pelo dinheiro. Então eles saíram dali, daquele campo de trincheira, enraivecidos, ardendo em ira, diz aí o finalzinho do verso 10. E Amazias foi para a guerra animado, conduzindo o povo ali para o momento da batalha. Os filhos de Judá, eles prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Então, Deus deu a vitória a Amazias. Ele logrou êxito contra os seus inimigos. Saindo à guerra, ele venceu os filhos de Seir, que estavam ali no campo de trincheira, para derrotá-lo. Vejam que as tropas que Amazias dispensou dos filhos de Efraim, aqueles 100.000 homens, eles voltaram e atacaram Judá. Um momento em que o país estava num campo de batalha, eles atacaram as cidades de Judá e fizeram um grande morticínio. Eles mataram muitos homens aí de Judá. Eles estavam ardendo em ira. Mas vejam que aquele momento é um momento de tristeza, de angústia, é um momento de sofrimento. Amazias, ao invés de se reagrupar, se reanimar no Senhor, buscar a Deus para saber o que ele iria fazer agora nessa situação de adversidade, de enfrentamento do inimigo, veja o que ele fez no verso 14. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorando-os e lhes queimou incenso. Meus irmãos, como o pecado emburrece o homem. O cara chega de uma vitória. Deus deu a vitória a Amazias, rei de Judá. Não era para ele chegar em Judá e glorificar a Deus, holocaustos, ofertas pacíficas, exaltar o nome do Senhor. O miserável, ele vai tomar os ídolos dos edomitas e adorar e queimar incenso a esses ídolos. Que coisa! Veja o verso 15. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscasses deuses que o seu povo não livraram das suas mãos? Deus então se irou contra Amazias, e não é para menos. Só pode ser uma loucura, é uma insensatez. Como é que a pessoa está ali sendo abençoado, Deus dando graça a ele, e ele vai conduzindo por esse caminho de distanciamento do Senhor. Enquanto falava, o profeta disse ao rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não desses ouvidos ao meu conselho. Naquele momento ali, através do profeta, Deus sentenciou Amazias de morte.
Naquela hora ali, Deus já disse a ele que ele iria morrer. Então vejam que na sequência do texto, Amazias, rei de Judá, ele tomou conselho e enviou mensageiro a Jeoás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Ou seja, agora ele está procurando guerra com Israel. Ele venceu os edomitas e desafiou Israel para medir forças. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: da tua filha por mulher a meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Ou seja, está havendo um levante de Israel contra Judá. O verso 19, tu dizes: eis que feri os edomitas e teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, porque provocarias o mal para caíres e Judá contigo. Ou seja, o rei de Israel ainda é um pouco sensato e exorta a Amazias. Vejam, irmãos, que a soberba tomou conta do coração dele. A vanglória, achou que ele tinha vencido os edomitas, os homens de Seir, pela força do seu braço. E não teve nada disso, foi por causa do Senhor. Amazias não quis atendê-lo. Não quis atendê-lo porque isso vinha de Deus. Deus, de fato, queria destruir ou derrotar, matar Amazias. Subiu então Joás, rei de Israel, a Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para a sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, tomou todo o ouro, toda a prata, todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor, em Obed-Edom, os tesouros da casa do rei, também os reféns, e voltou para Samaria. Ou seja, foi uma derrota assustadora contra Amazias por parte do rei de Israel. E aqui, meus queridos, nós temos no finalzinho desse texto a morte de Amazias. Ele não ouviu a Deus e foi morto. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel. E, ora, os mais atos de Amazias, os primeiros e os últimos, eles estão registrados nos livros da história dos reis de Judá e de Israel. Então, queridos, ele foi derrotado porque não escutou o Senhor. Conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis, porém enviaram após eles homens até Laquis e o mataram. Esse é o triste fim do homem que servia a Deus de forma parcial. Aqui podemos aprender lições muito preciosas para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. A primeira delas é que uma obediência parcial a Deus leva à destruição. Não adianta, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. Não adianta a gente dizer que vai e não vai. Não adianta a gente dizer que está, mas não está. Deus quer a inteireza do nosso coração. Amazias tinha tudo para ser um grande rei em Judá, mas ele serve a Deus de forma parcial e não dá certo. Como é que está a sua vida, querido? Você está com o coração íntegro, total? Deus não aceita um percentual do homem, 80%, 90%. Deus quer 100% da sua vida. Entregue-se completamente ao Senhor. Não sirva a Deus pé na igreja, pé no mundo, pé dentro, pé fora. Sirva a Deus com inteireza de todo o seu coração, porque a obediência parcial, ela acabará gerando destruição. Uma outra lição que podemos tirar aqui para o nosso coração, irmãos, é que devemos confiar em Deus e não nos recursos dos homens. Amazias, ele confiava em Deus, mas ao mesmo tempo deu o seu jeitinho
contratando 100 mil homens de Israel, contratando 100 mil homens de Efraim, coisa que era proibida pelo Senhor, porque Deus estava contra os israelitas e Deus não queria essa mistura. Então nós devemos confiar no recurso de Deus. Acaso Ele não pode nos abençoar? Acaso Ele não pode nos ajudar? Ele é o Deus que levanta as suas mãos poderosas para nos abençoar. Nós temos a vitória no Senhor. Então confiemos em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos alegraremos e confiaremos em o Senhor dos Exércitos. Não busque o homem primeiramente, busque ao Senhor. É Ele quem abre portas, é o Senhor quem fecha portas, é o Senhor quem opera maravilhas no meio do seu povo. E o meu desafio para você hoje é para que você confie inteiramente no Senhor. Por fim, nós temos aqui um chamado para que examinemos o nosso coração, ou melhor, vejamos o nosso caminho, por onde estamos indo, o que nós estamos fazendo. Será se Deus de fato é o foco da nossa vida? Será que estamos colocados integralmente na sua mão? É um momento de alta avaliação. Vamos fazer como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, os meus pensamentos. Vê se há nele algum caminho mau e guia-me por teu caminho eterno. É hora da gente sondar o nosso coração. Deus nos tem abençoado, Deus tem conduzido a nossa vida. Não sejamos teimoso, cheio de si, soberbo, como era Amazias. A soberba precede a ruína. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Esse é o ensino da palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Busquemos ao Senhor com inteireza, com totalidade da nossa alma. Eu quero convidar você agora para um momento de oração. Você que quer fazer o seu pedido agora, escreva aí no nosso chat para a gente orar por você, tá certo? Faça isso se você quiser. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. É o momento da gente entregar nossas famílias, nossos desafios, colocando tudo no altar do Senhor, sabendo que Ele é o Deus que abre portas, que fecha portas. Muito pode por seus efeitos as súplicas dos justos. Vamos orar? Eterno Deus, obrigado pela Tua palavra. Sonda, meu Deus, o nosso coração agora. Vê, ó Deus, se há algum caminho mau e guia-nos por Teu caminho eterno. Eu suplico a Tua bênção sobre a nossa vida, suplico a Tua graça, o Teu direcionamento. Ó Deus de Israel, não deixe que caiamos na insensatez de Amazias, quem sabe procurando atalhos, quem sabe tendo uma obediência parcial ao Senhor, ou quem sabe até deixando o nosso coração se encher de uma auto-arrogância, deixando a nossa vida ser tomada por uma prepotência, achando que nós somos os tais, nós conseguimos, nós fazemos, nós podemos, quando na verdade o Senhor quer que nós se sirvamos com todo o nosso ser, de toda a nossa alma, que nós nos entreguemos ao Senhor. Oh Deus, visita os nossos lares agora, as nossas casas, nossas famílias, aqueles irmãos que têm pessoas descrentes nos seus lares, derrame uma bênção, ó Deus, leva conversões para as nossas casas, converte o nosso coração ao Senhor a cada dia, abençoe a parte econômica do teu povo, dando sabedoria, dando inteligência, dando capacidade para discernir. Oh Deus, eu te peço pelas pessoas que estão enfermas, visita, Deus, o teu povo com cura, para a glória do teu nome. Deus, abençoe aqueles que padecem de alguma enfermidade emocional, quem sabe ansiedade, depressão. Deus, visita-nos e levante as tuas mãos para nos curar, para nos abençoar, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão desanimados, quem sabe frios espiritualmente. Aquece a nossa alma, Deus, aquece o nosso coração. Eu clamo pela igreja do Senhor aqui, a partir da Igreja das Graças, que o Senhor possa avivar a igreja do Senhor nessa cidade. Desperta o povo do Senhor, as pessoas que chamam pelo teu nome, que são verdadeiros adoradores.
levanta-os, derrama graça, aquece o coração, aquece a alma, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado por esse momento, repreende as setas que se propagam nas trevas, as ciladas que o diabo coloca perante o teu povo, contra a igreja do Senhor. Nós repreendemos agora e anunciamos a tua bênção sobre a igreja, para a glória, honra e louvor do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Querido, eu quero convidar você para a gente cantar mais um cântico de adoração. Vamos louvar ao Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Bênção, louvado seja Deus por esse momento aqui de pastoreio. É sempre uma alegria para mim estar aqui servindo ao Senhor. Que bom nós termos a Escritura aberta, nós podermos declarar as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa com toda a sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus.